Vamos falar com a repórter Gorete Santos. Olha, esse caso, uma adolescente de 13 anos de idade, moradora da zona leste de Teresina, constatado já que ela foi estuprada, porque abaixo de 14 anos não interessa se é consentido ou não, foi estupro. Essa menina foi estuprada e a consequência está grávida. 23 semanas de gestação. E as providências em relação a isso? E quem foi o agressor? Vamos saber agora com o repórter Gorete Santos, que tem mais informações ao vivo com o Conselho Tutelar, que está acompanhando o caso. Boa tarde novamente, Gorete. Novamente, boa tarde, Tiago. Olha, esse fato lamentável ocorreu na zona leste aqui da capital. Ela tem 13 anos de idade, a vítima está grávida de 23 semanas e há um outro fato agravante. Ela teria ido a uma unidade de saúde com 21 semanas, mas o Conselho Tutelar e a polícia não teriam sido informados, como diz os protocolos nessas situações. O suspeito, alguém muito próximo, como normalmente ocorre, dessa vez o padrinho da vítima. A gente vai conversar com o Ivan Cabral, ele que é do 4º Conselho Tutelar aqui da capital, trazendo mais informações para a gente sobre esse caso, que a gente gostaria nunca de dar esse tipo de notícia, né, Ivan? Realmente muito triste, mas infelizmente que tem sido repetidas vezes, não só aqui na capital. O fato deixou de ser comunicado para vocês quando de fato deveria ter sido, né? Que foi no início deste mês. Como que vocês tomaram conhecimento? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Tiago. Boa tarde ao telespectador da TV Cidade Verde. É lamentável, é de muita tristeza a gente receber essa notícia de se tratar de uma adolescente de 13 anos que está gestante com 23 semanas. E ainda muito mais saber que o suposto agressor é seu próprio padrinho, de 58 anos. E aí nos chama a atenção, Gorete, Tiago, que conforme o ECA, no artigo 13 e no artigo 56, as unidades, órgãos competentes têm que comunicar qualquer violação de direito contra a criança e adolescente. E os pais procuraram a unidade de saúde. No dia 5 de janeiro, ainda foi feita a ultrassonografia lá naquela ocasião, comprovava que a adolescente tinha 21 semanas. E até hoje, o 4º Conselho Tutelar não foi comunicado por essa unidade de saúde. Vocês tomaram conhecimento através de quem? A gente quer até ressaltar pela obrigação, conforme manda o ECA, a gente tomou conhecimento ontem pelo Sanvis, pela maternidade, Dona Evangelina Rosa, que, cumprindo essa obrigação, comunicou ao Conselho Tutelar. Só ainda tarde, porque a adolescente tem 23 semanas de gestação. Ou seja, nesses casos, o aborto legal que é concedido em caso de estupro não poderia mais acontecer. Nesse exato momento seria inviável, porque são 23 semanas, né? E a lei diz de 20 a 22 semanas. Mas aí, como a gente o 4º Conselho já comunicou ao Ministério Público hoje pela manhã, já também comunicamos à doutora Maria Luísa, e eu creio que as partes do Poder Judiciário, do Ministério Público e a família devem tomar as medidas cabíveis, né, para que, de fato, veja a melhor forma da situação da adolescente nesse exato momento. Que outras providências estão sendo adotadas em relação a essa vítima? E eu queria saber também se vocês têm informações acerca do trabalho da polícia em relação a esse suposto agressor. A gente espera que, de fato, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que é carregado para investigar essa denúncia, essa situação, que, de fato, corra quanto tempo e coloque as mãos nesse senhor, que, de fato, ele cometeu um crime. E ainda sobre uma criança, sobre um adolescente, ele cometeu um crime. Né? E está lá no Código Penal, no artigo 17, né? Fazer ato sexual com a menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, que de fato ele seja punido, né? Porque e aí eu peço à sociedade que de fato, e a TV Cidade Verde, que tem esse apoio, essa parceria, que de fato a sociedade passa cada vez mais a denunciar, porque quantas crianças e adolescentes, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, está nesse exato momento com seu direito violado, e o Conselho Tutelar ainda não tomou conhecimento. E é importante que a sociedade, Tiago, de fato passe a denunciar. Tiago tem uma pergunta. Pois não, Tiago?
Me preocupa, conselheiro, obrigado aí pela entrevista que está concedendo à TV Cidade Verde, me preocupa um fato. Uma ou duas instituições podem ter falhado, uma que fez a ultrassom não comunicou, a outra, enfim. Mas eu tenho a impressão que os familiares souberam desse fato quando, pelo menos, foram mudando aí as características físicas da menina. E a família não denunciou por quê? Mesmo se tendo a comprovação do exame de que ela estava grávida, por que não foi procurado? Existe algum tipo de conivência nesse sentido? O que é que o Conselho Tutelar está percebendo nisso tudo? Até porque o Conselho precisa encaminhar uma proteção a essa menor, a essa adolescente, se ela ainda estiver em situação de risco. Essa violência era praticada onde? Se já se tem certeza de quem é o agressor, claro, vai ser confirmado por meio de investigação, mas acontecia de que forma? A família foi conivente de alguma forma com isso? Na verdade, a família nos relatou para a gente que ela veio perceber a partir de agora no mês de dezembro, que quando percebeu algumas mudanças no corpo da adolescente. Imediato, que foi a família sem, às vezes, orientação, né, não procurou o conselho, mas procurou a unidade básica, né, a unidade de saúde, que a unidade tinha que comunicar imediatamente, entrar em contato com o conselho ou com a polícia, dizer que deu entrada naquela unidade uma adolescente, né, que está gestante. Ou seja, o conselho tutelar, ou por omissão, ou por equívoco, a unidade de saúde não comunicou ao conselho tutelar. E aqui eu, Tiago, faço até um apelo, né, apesar que é obrigação deles, que o doutor Gilberto, presidente da Fundação, possa, de fato, junto com o secretário Florentino, fazer uma circular, comunicando todos os diretores da unidade de saúde. É dever deles, a obrigação deles está lá no ECA, comunicar ao Conselho Tutelar os fatos de agressão contra crianças e adolescentes. Essa adolescente fez as confirmações acerca desse suposto agressor, que seria o padrinho Ivan? A própria adolescente, ela relata de fato como foi que aconteceu. Ela ia para a casa do padrinho, né? E o mais incrível, Tiago, ele chegou a oferecer dinheiro, no valor de R$250. E ela dizia não. E mais, mesmo assim, ele cometeu o ato, fazendo relação sexual com ela. Quero agradecer Ivan Cabral pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí. Ele falava, inclusive, viu, Tiago, que infelizmente nesse ano de 2020 foram muitos casos desse tipo, que o Conselho Tutelar não parou de trabalhar dando assistência a essas famílias, né? Mas que infelizmente isso tem sim se repetido de uma forma assustadora. Tiago. O Gorete, me tira só uma dúvida, por favor, aproveitando o conselheiro. Ele ofereceu R$250 para manter a relação ou foi pelo silêncio da adolescente? Foi uma única agressão ou ele veio tentando manter um relacionamento permanente com ela? A informação que nós tivemos é de que foi mais de uma vez, Tiago, pelo menos 2 vezes. Em pelo menos uma delas, a vítima estaria desacordada. Volto então com o Ivan, se possível, né, para pelo menos explicar essa questão dessa extorsão, se teria sido para comprar o silêncio da vítima, é isso que o Tiago pergunta, ou se ele queria a continuidade da relação. Pelo relato, Tiago, ele queria de fato que ela ficasse calada diante. Inclusive, ela chegou a dizer que ele ameaçou ela. Se você contar isso para alguém, para os seus pais, eu lhe mato. E aí, mais uma tristeza, né? Chegar a esse ponto de ele cometer esse grande crime. Que, de fato, a gente pede novamente que a sociedade, de fato, passa a denunciar todo santo dia. Se não quer denunciar para o Conselho Tutelar diretamente, ligue para o Disque 100 do Governo Federal, que chega até o conhecimento do Conselho Tutelar da cidade. Bem lembrado, Ivan. Muito obrigada mais uma vez. O Disque 100, né, pelo qual você pode fazer a sua denúncia anônima e evitar esse tipo de crime, Tiago.